Uma nação que se porta como xerife do mundo, ajudando e armando países aliados. Uma nação presidida por um político em ano pré-eleitoral que tem sofrido impasses e reveses e tenta se equilibrar entre atender às demandas internas do país e seguir se colocando como baliza mundial. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023. Dia seguinte a uma declaração de Joe Biden sobre Israel. O presidente americano disse que o país do Oriente Médio está perdendo o apoio internacional no conflito contra o Hamas, devido aos bombardeios indiscriminados na faixa de Gaza, uma ação massiva que tem deixado milhares de civis mortos. A declaração do Biden foi dada num evento de arrecadação de campanha na capital Washington. A imprensa não estava presente, mas colheu relatos de parte das quase 100 pessoas que participaram do encontro. De acordo com o relato do canal CNN, o Biden lembrou que o governo do Benjamin Netanyahu é o mais conservador da história israelense e disse que o primeiro-ministro não quer nada que se aproxime remotamente de uma solução com 2 estados, algo recorrentemente apresentado como saída para o fim da longa disputa com os palestinos. אני מאוד מעריך את התמיכה האמריקנית, הן להשמדת החמאס והן להחזרת חטופינו. Esse que você ouve é o Netanyahu em vídeo publicado na sua conta do X, antigo Twitter, horas antes dessa reunião em que o Biden falou do apoio internacional no conflito. Nesse vídeo, o primeiro-ministro israelense recusa a proposta americana de substituir o Hamas pela autoridade palestina no comando da faixa de Gaza após o fim do conflito atual. Abre aspas para o Netanyahu. Não permitirei a entrada em Gaza daqueles que educam para o terrorismo, apoiam o terrorismo e financiam o terrorismo. Fecha aspas. Ele disse ainda que Israel não vai repetir os erros do Acordo de Oslo, acordo esse que estabeleceu termos para os territórios israelense e palestino em 1993, mediado pelo então presidente americano Bill Clinton. O Hamas é um grupo extremista que controla a faixa de Gaza desde 2007. Já a Autoridade Palestina controla a Cisjordânia, outra região palestina. A Autoridade Palestina é reconhecida internacionalmente. Informações de bastidores dão conta de desconforto entre os governos de Israel e dos Estados Unidos. Mais oficialmente, os Estados Unidos são, até agora, veementes na defesa de Israel, tanto em ação, enviando recursos ao país, como em discurso. Apoiaram o ataque a Gaza, vetaram pedidos de cessar-fogo no Conselho de Segurança das Nações Unidas e autorizaram a venda de milhares de tanques de guerra aos israelenses. O conflito entre o Hamas e Israel começou com um ataque do grupo extremista que deixou 1.200 mortos e fez cerca de 240 reféns. Em resposta, as forças israelenses já deixaram mais de 17 mil palestinos mortos na faixa de Gaza. Escolas e hospitais têm sido alvo dos israelenses. Após semanas de pressão internacional, entre 24 de novembro e 1º de dezembro, os dois lados acordaram um cessar-fogo, com troca de 113 reféns sob o domínio do Hamas por 240 palestinos que estavam em prisões de Israel. Em meados de novembro, teve também a aprovação de uma resolução do Conselho de Segurança sobre o conflito, uma proposta feita por Malta. Os Estados Unidos, que foram contrários a todas as outras resoluções apresentadas até então, se abstiveram dessa votação. A iniciativa pediu foco na proteção das crianças, pausa nos ataques por tempo suficiente para ajuda humanitária chegar à população palestina e libertação de todos os reféns feitos pelo Hamas. À época da aprovação dessa resolução, Israel disse que não acataria os termos. Com a retomada do conflito no início de dezembro, o exército israelense, que já realizou operações no norte de Gaza e cercou a região, passou a focar no sul do território palestino. A estimativa da ONU é de que 1.800.000 pessoas tenham se deslocado internamente no enclave, do norte em direção ao sul, algo que representa 80% da população total da faixa de Gaza. Ou seja, existe uma preocupação com os novos desdobramentos humanitários que ataques ao sul do território palestino podem trazer. Era sobre isso que o Biden falava quando disse que Israel tem perdido o apoio internacional. Também na terça-feira, Biden teve que lidar com a situação americana em outra guerra que mexe com a geopolítica mundial. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, viajou até os Estados Unidos para se encontrar com ele e com representantes do Congresso em busca de mais apoio para a guerra contra a Rússia.
Desde o início do conflito, que já dura 1 ano e 10 meses, os Estados Unidos são os principais aliados da Ucrânia, enviando dinheiro e armamento. Só que esse apoio tem se enfraquecido. It's great to be at your side once again. We're going to stay at your side. You know, we stand at a real inflection point in history. I know you and I have talked about this, where the decisions we make now are going to determine the future for decades to come. Num discurso bem diferente daquele do começo do conflito, o Biden disse que os Estados Unidos continuarão ajudando a Ucrânia enquanto puderem. Antes, ele falava que daria auxílio ao país pelo tempo que fosse preciso até derrotar a Rússia, país que invadiu o território ucraniano. E aí tem um ponto. Diferentemente da fala do presidente americano em relação ao conflito israelense, que sobretudo tem a ver com a pressão internacional, no caso do conflito ucraniano, o empecilho tem sido o próprio Congresso americano. No início de dezembro, o Congresso negou um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia. Biden tinha solicitado mais de 100 bilhões de dólares, que foi negado pelos parlamentares. Na terça, o Biden só conseguiu aprovar uma ajuda de 200 milhões, que era um adicional a um pacote que já tinha sido aprovado pelo Congresso anteriormente. Na visita aos Estados Unidos, o Zelensky também se reuniu com o presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, e também com outros senadores de oposição. Esses encontros, porém, não surtiram o efeito desejado. Foi só a reunião acabar que o presidente da Câmara reiterou sua posição de que não concordaria com nenhuma nova ajuda à Ucrânia, a menos que o Biden e os senadores democratas concordassem em votar de acordo com a pauta republicana de reprimir fortemente a migração na fronteira americana com o México. Pauta essa que não é prioridade democrata, que contraria parte do discurso eleitoral do Biden. Em resposta à negativa do Congresso, Biden disse aos republicanos que o Vladimir Putin, presidente russo, está comemorando esse racha americano em relação à ajuda à Ucrânia. O conflito na Ucrânia passa por um momento de reorganização. A tão falada contraofensiva ucraniana, que foi programada durante meses, não deu certo. A Ucrânia segue com 1/5 do território ocupado pelas forças russas. Apesar do Putin não ter avançado mais nas últimas semanas, o Zelensky também não conseguiu obter nenhum ganho. Ambos os países em conflito não divulgam dados de mortes, sob justificativa de se tratar de questão de segurança e estratégia. Mas, de acordo com estimativas americanas, a guerra já deixou mais de 100 mil mortos de cada lado, entre soldados e civis. Na política interna americana, Biden passa ele mesmo por um momento delicado. Em 2024, tem eleições presidenciais nos Estados Unidos. As pesquisas de intenção de voto mostram o atual presidente atrás de Donald Trump, ex-presidente que é pré-candidato pelo Partido Republicano. Apesar do Trump estar sendo acusado em diversos processos que correm na justiça americana, inclusive por causa de investidas dele contra a democracia, a lei americana não prevê empecilhos para que ele consiga se candidatar à presidência novamente. No início de novembro, há um ano dos americanos irem às urnas, um levantamento do jornal The New York Times, realizado em 6 estados considerados chave para as eleições, mostram que o Trump ganharia em 5 deles, caso as eleições ocorressem naquele momento. A relação do governo americano com os países em conflito são temas que tendem a aparecer na campanha dos candidatos. Em entrevista ao Nexo em novembro, Augusto Teixeira, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, contou que o apoio a Israel é bipartidário e que a ajuda à Ucrânia sofre resistência de republicanos e críticas de alguns democratas. A comunidade judaica nos Estados Unidos tem cerca de 7 milhões e 500 mil pessoas. Historicamente, ela tende a votar no Partido Democrata do Joe Biden. Mas como o professor Augusto Teixeira avaliou, existe uma convergência entre os democratas e os republicanos de que Israel é importante estrategicamente para os interesses americanos no Oriente Médio. O Trump, por exemplo, sempre manteve e buscou fortalecer sua relação com os israelenses durante o seu governo. Já a comunidade palestina nos Estados Unidos é de cerca de 170 mil pessoas. E aí tem uma questão para o Biden, os jovens progressistas que apoiam a causa palestina e criticam o presidente pelo apoio a Israel. Uma pesquisa da Universidade de Maryland, divulgada em 5 de novembro, mostra que 21% dos jovens até 35 anos se sentem menos dispostos a votar em Biden por causa da sua posição pró-Israel e por causa da forma com que ele vem lidando com o conflito. Ou seja, ainda que a pressão internacional conte mais nos questionamentos dos Estados Unidos a Israel, existem pontos também internos para o Biden, ligados a uma expectativa quanto ao resultado das eleições. Algo que coloca o atual presidente numa posição complicada em 2 conflitos importantes e violentos. Algo que deixa o chamado xerife do mundo um tanto quanto titubeante. A COP28 terminou nesta quarta em Dubai.
O acordo final da Conferência Mundial do Clima fala pela primeira vez em transição dos combustíveis fósseis, mas não inclui pedido para eliminar gradualmente o uso de petróleo, como queriam os ambientalistas. A Mariana Vick escreveu sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem entre seus temas de cobertura o clima. Mariana, explica pra gente o que há de novo no acordo. O que tem de novo é justamente isso, a transição dos combustíveis fósseis. O acordo, chamado de Consenso dos Emirados Árabes Unidos, convoca os países membros a fazer, abre aspas, a transição dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos de uma forma justa, ordenada e equitativa, acelerando a ação nessa década crítica, de modo a atingir zero emissões líquidas até 2050, fecha aspas. Essa é a primeira vez desde 1995, que é o ano da primeira Conferência do Clima da ONU, que os países membros incluem no texto final um sinal para o fim do uso de carvão, petróleo e gás. Ambientalistas dizem que esse era o elefante na sala das COPs. Apesar de a queima desses combustíveis ser a principal responsável pela mudança climática, nunca havia tido consenso para incluir esse tema num acordo. Mas esse avanço não significa que o texto final da COP28 tenha agradado a todo mundo. Como você adiantou, poucos dias antes do fim da cúpula, os negociadores divulgaram um rascunho do acordo que previa a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, que é uma expressão que, do ponto de vista semântico, tem significado mais forte que transição. Ambientalistas eram favoráveis a esse texto anterior, mas parte dos países, principalmente os produtores de petróleo, não o subscreveram e por isso ele caiu. O acordo final da COP faz ainda outras concessões para a indústria de combustíveis fósseis. Eu vou falar disso e de outros pontos do acordo no meu texto aqui no Nexo. Quem também escreveu sobre a COP pro Nexo foi Andréa Coutinho Lobac, colunista da Ponto Futuro, que esteve na conferência em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e falou sobre a sua experiência no evento. Foi a minha primeira vez no país para participar da minha 4ª Conferência Global do Clima, ao lado aí de muitos outros brasileiros que compuseram simplesmente a maior delegação da história do Brasil e também da própria Cúpula do Clima. Bom, as duas palavras que para mim resumem bem o que foi a COP28 são cartografia e teatralidade. Cartografia, primeiro, porque a própria disposição do espaço físico onde aconteceu a conferência era muito problemático. Existe uma COP que acontece para quem está lá ao vivo e participa dos debates, que é muito diferente da que acontece para quem acompanha virtualmente pelas redes sociais e que é muito diferente da que acontece na sala de negociações, onde são aí encaminhadas as principais decisões que importam às partes envolvidas, ou seja, os países e seus desafios nacionais e continentais. E quando eu falo de teatralidade, eu me refiro à disputa de narrativas que é construída sobre a COP, mas que não corresponde à realidade estrutural. E aqui eu me refiro ao teor dos discursos de parlamentares e lideranças mundiais, né, chefes de Estado, que capricham no pitch dos primeiros dias da COP28 para conquistar palco, audiências e sustentar ilusões, né? Na minha coluna, eu refleti sobre a COP28 em cima desse jogo de palavras, cartografia e teatralidade, trazendo algumas visões de autoridades, como a ministra Marina Silva, Vanessa Nakate, que é uma das principais ativistas de justiça climática, e o Efraim Sittin, que é o negociador-chefe do grupo africano. Eu te convido a ler a minha coluna, que também é uma despedida da minha jornada como colunista aqui na editoria Ponto Futuro. Um grande abraço e até breve. Os textos da Mariana e da Andréa você lê em nexojornal.com.br/pontofuturo. E aproveita que a promoção para assinar o Nexo com a sua conta do Google está chegando no final. É um desconto de quase 60% na assinatura anual para você ter acesso a tudo que a gente produz. Da fadiga americana em relação aos apoios a Israel e à Ucrânia ao acordo final da COP28, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação de Conrado Corsalete, edição de texto de Letícia Arcoverde, participações de Mariana Vick e Andréa Coutinho Lobac, e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã!